Bom, coloca para mim aqui na home que eu queria até, já que você está falando do Bolsonaro, coloca aqui para mim. Opa! Aqui. Ontem, inclusive, né, a gente acompanha. Põe aqui, enche a tela aqui para mim, só para eu mostrar para o Josias. Eu queria que o Josias só comentasse isso aqui, que a gente está falando aí de Bolsonaro desistir ou não. Ele segue, né, se aproximando, ou mostrando, ou querendo mostrar sua aproximação com as Forças Armadas. Ele disse ontem no discurso aos militares, durante a operação lá em Formosa, e ele foi lá na operação, ele deu tiro e tudo mais. Ele falou assim, olha, que as Forças Armadas não serão motivadoras de ruptura e que qualquer movimento visa única e exclusivamente a defesa da pátria. O que a gente entende por esse discurso, hein, Josias? A gente entende que o Bolsonaro está cada vez mais louco, né? Porque ele trata o país como se o país estivesse sob grave risco e ele e as Forças Armadas estão ali para evitar uma crise terminal. E a crise, na verdade, é o presidente. O semblante da crise no país hoje é o Bolsonaro. Oficiais do alto comando das Forças Armadas estão incomodados com esse comportamento do presidente que atrela a sua imagem às Forças Armadas, que se refere às Forças Armadas como minhas Forças Armadas. Então, isso daí é uma tentativa do presidente de manter esse cenário de ruptura institucional, como se o país estivesse à beira do abismo e que ele estivesse segurando o país para que ele não caísse no abismo. Na verdade, nós não estamos mais na beira do abismo, nós estamos vivendo o próprio abismo. O Bolsonaro levou o país para o abismo. Hoje nós estamos vivenciando o abismo. E o presidente esteve lá em Formosa ontem, disparou tiros ali de artilharia, e o Ciro Nogueira, o amortecedor, estava lá junto com o presidente, como estava junto com o presidente também no dia do desfile dos tanques que soltavam fumaça preta na frente do Palácio do Planalto. Então nós estamos vivendo essa pantomima, Fabíola, é uma pantomima, uma grande farsa de uma crise que, na verdade, é provocada pelo presidente e que ele se apresenta ao país como uma espécie de salvador. Ó, coloca na tela aqui para mim, tá até a imagem, ó, Josias. É muito impressionante essa aproximação do Ciro, né? A gente já sabia, ele convocou o Ciro Nogueira, agora sempre ao lado dele. É ele ali do lado dele, não é? É ele, é É ele. ele. Não tem o physique role dos militares, mas são os dois ali, ó. Ô Josias, e o Mourão, hein? Tá desaparecido, não, você tem notícias? Ele não tá indo nessas histórias, e ele que é justamente, né, militar, não está próximo ao presidente Bolsonaro nessas ações militares, né? Ao contrário, Mourão se distancia cada vez mais, como se desejasse se manter como um regra 3, pronto para assumir caso o Centrão conclua que o Bolsonaro deixou de ser um bom negócio. O Mourão teve, no dia em que os tanques desfilaram de frente do Palácio do Planalto, o Mourão teve um encontro reservado com o ministro Luiz Roberto Barroso. O Barroso, que é presidente do TSE, perguntou ao Mourão, na lata, se havia, de fato, um risco de intervenção militar no país. O Mourão disse que não tem o menor risco, que o ministro ficasse tranquilo, que as Forças Armadas estão do lado da Constituição. O Bolsonaro soube disso, ficou irritadíssimo, passou a hostilizar mais ainda o Mourão, e o Mourão ainda ontem dizia que essa iniciativa do Bolsonaro, se ele levar adiante a ideia de propor o impeachment do Barroso e do Alexandre de Moraes, que isso não tem a menor chance de prosperar no Senado, no que o Mourão tem toda a razão. Então, o Mourão ele permanece ali como um regra 3, como se mantivesse sempre 2 passos atrás do Bolsonaro, pronto para assumir se concluírem que é o caso, se concluírem que é a hora. Então, ele não se confunde com os atos do presidente. Não, e é bem interessante a gente ver essa postura, né? Porque ele está se afastando, tá ali, se afastando e, de repente, preparado para assumir, como você disse.